Vocês estão enxergando a tela, gente? Estão? Sim, professor. Legal. Bom, então, hoje é nossa aula 8, né? 17/5, classificação dos ferrofundidos e aços, adição dos elementos de liga do aço, atividade síncrona. Ô, gente, eu acredito que hoje nós não vamos terminar esse assunto, tá? É um assunto bastante amplo, é um assunto com bastante volume de informação, então eu vou trabalhar com esse assunto de forma mais pausada, tá? Então eu não vou desenvolver esse assunto numa aula só. Eu vou dividir esse assunto em duas aulas, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse assunto hoje. Semana que vem, dia 24, também vamos trabalhar nesse assunto. Aí na outra semana, dia 31, nós não temos aulas síncronas. Nossa atividade vai ser assíncrona. Então, portanto, hoje eu não vou passar atividade para vocês, ok? Então eu vou dar uma folga aí para vocês. Vocês não terão atividade hoje, né? Para entregar na semana que vem. Na verdade, é o seguinte, eu começaria a aula de hoje fazendo a correção da atividade 3. Só que eu verifiquei, né, há uns 15 minutos atrás, que faltavam pelo menos uns 6 ou 7 alunos. Opa, já mais dois colocaram. Então, pelas minhas contas, aí está faltando 5 ou 6 alunos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou configurar aqui para poder permitir que vocês entreguem até meia-noite, tá bom? Parece que teve um aluno que ia entregar e passou do tempo, né? Ele acho que estourou as 8 horas, ele não conseguiu entregar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui, ó, data limite, dia 17, ó, eu vou passar para 23h59. Então, quem ainda não entregou, tem até as 23h59 para fazer, ok? Então, assim que terminar a nossa aula, por gentileza, entregue a atividade, tá? Então, aquele colega lá que pediu para avisar que não conseguiu entregar a atividade, porque foi postar depois das 8, tá? Já pode fazer, tá bom? Já pode fazer, porque eu já mudei aqui a data de entrega, o horário de entrega, dia 17 de maio, às 23h59. Tá bom? Perfeito? Então eu não vou corrigir a atividade 3 hoje, tá? Porque vai ser possível entregar até 23h59. Então na aula que vem aí a gente corrige essa atividade 3. E hoje a ideia é não passar atividade para vocês, tá? Eu quero terminar esse conteúdo todo de hoje, que é a introdução e classificação dos ácidos e ferros fundidos, para depois passar a atividade, tá bom? Então é isso. Professor, se eu não tiver errado, ficou faltando uma última parte da aula passada. Ficou faltando um slide. Ficou faltando um slide, eu já incluí na aula de hoje, tá? Ah, não, tranquilo, beleza. Eu já incluí. Na verdade, na aula passada, ficou faltando, ficou Ele faltando mesmo. esse slide aqui que eu disse que a gente precisaria de um tempo maior para falar sobre ele, né? Mas Sim. ele está incluso na aula de hoje, tá? Ele está Ah, contemplado, tranquilo então. tá bom? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Deixa eu... É esse material nosso aqui. Então esse é o material da aula de hoje, tá? Ele está disponível no Moodle, tá? Então, olha, ele está aqui, ó, introdução e classificação dos aços e ferros fundidos. Então, material utilizado em aula síncrona ao vivo de hoje, introdução e classificação dos aços e ferro fundido. Então, é só clicar nele que vocês terão acesso ao material que eu estou em tela, tá? Bom, gente, é o seguinte, nós estamos construindo um cenário para compreender as principais características e propriedades dos materiais de construção mecânica. Então, a cada semana a gente coloca um tijolinho aí
nessa construção, né? Então, nas primeiras aulas, nós falamos de classificação dos materiais, né? Falamos dos 4 tipos de materiais existentes, né? Materiais para construção mecânica. Falamos lá dos materiais metálicos, dos materiais poliméricos, dos materiais cerâmicos e dos materiais compósitos, ok? Depois, na sequência, nós falamos um pouquinho da estrutura atômica desses materiais, do arranjo molecular desses materiais, né? Aí falamos lá de estrutura dos materiais, né? CCC, CS, CFC, HC. Falamos lá não somente da estrutura, mas também falamos da composição atômica desses materiais, né? Das ligações atômicas que esses materiais geram, né? Ligação metálica, iônica e covalente. Depois, na aula passada, nós falamos das imperfeições que tem nos materiais. Embora esse nome imperfeições pareça algo pejorativo, algo ruim, mas não são, porque são essas imperfeições que permitem os materiais serem trabalhados, os materiais serem processados, os materiais serem conformados. E hoje nós vamos continuar avançando nesse conceito de materiais. Hoje nós vamos falar de 2 principais materiais metálicos para a construção mecânica, que são os aços e os ferros fundidos. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre eles, entender a diferença entre eles, entender as principais características deles, tá? E principalmente entender como a gente especifica esses materiais, tá? Eu acho que a gente não vai chegar no ponto hoje de entender a especificação, mas na próxima aula da semana que vem a gente fecha isso para a gente compreender também o processo de especificação desses materiais, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo é bastante amplo, agora são 8h20, eu pretendo falar 1h, 1h05 no máximo. Por favor, vocês me interrompam, tá bom? Tá? Fica à vontade, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Bom, lembram-se dessa tela? Desse desenho especificamente? Desse desenho aqui? Alguém lembra desse desenho? Sim. O que era esse desenho que a gente mostrou na aula passada? Se eu não me engano, era a estrutura, meio que como fosse a representação atômica do aço, do ferro, se eu não me engano, não era? Ou nada a ver? Então, a gente estava falando na aula passada sobre imperfeições cristalinas, né? Eu vou até projetar aqui o material da aula passada. Quer ver? Olha, vou mostrar, olha aqui, é a mesma tela aqui, tá vendo? Não é a mesma tela? É o mesmo desenho? É o mesmo desenho. Então, o que nós falávamos na aula passada? Nós falávamos na aula passada sobre as imperfeições cristalinas, ou seja, sobre os defeitos atômicos que o material apresenta, né? E hoje ele mostra pra gente aqui que a diferença atômica entre aço e ferro fundido são as moléculas de carbono, ok? São as moléculas de carbono que estão presentes, dá uma olhada aqui, que estão presentes num defeito atômico que a gente chama de interstício, né? Ou solução sólida intersticial. O que é esse interstício que nós vimos na aula passada? Interstício quer dizer um espaço vazio, né? Uma vacância, né? Um espaço vago que a molécula de carbono ocupa, né? E aí é interessante, né, gente? É interessante essa figura, é interessante. Até na aula passada a gente falou sobre isso, que o tamanho atômico, o raio atômico, né? O raio atômico do ferro,
é praticamente 17 vezes maior que o raio atômico do carbono. Então, por isso, ó, que é possível que esse carbono, microscopicamente, ele ocupe esse intertício, né? Esse espaço vago, né? E aí, gente, o que difere o aço do ferro fundido? O que difere o aço do ferro fundido é o percentual de carbono, né? Então, o carbono, tanto no aço quanto no ferro fundido, ele tem uma importância fundamental. É a porcentagem de carbono no aço, né, e no ferro fundido, né, que vai definir propriedades desses materiais, tá? Aí na aula passada a gente comentou rapidamente, né? Ó, mas deixa eu trazer essa informação de novo, ó. O que diz aqui, ó? Que no ferro o carbono pode chegar até 2,1. Para ser mais preciso, até 2,14, tá? Isso acontece mais ou menos a 910 graus Celsius, quando está no forno o material para ser obtido, né? Lembrando que o ferro tem essa estrutura CFC, né? Cúbica de faces centradas. Então, vocês estão vendo como um assunto liga no outro, né? Então, a aula de hoje tem correlação com a aula da semana passada. Então, qual é a diferença? O que é o aço e o que é o ferro fundido, né? O aço é uma liga metálica, o ferro fundido também é uma liga metálica, né? Só que o que difere cada um deles é o percentual de carbono. É claro, né, gente, que o ferro fundido, ele não é só formado por ferro e nem carbono. Assim como o aço também não é só formado por ferro e carbono. Ele é formado por aquilo que a gente chama de impurezas. Tem outros metais, né, ou ametais, né, tem outros elementos que compõem essas ligas, e são elementos que a gente chama de impurezas, né? Mas são elementos que compõem a liga, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho disso ao longo da aula de hoje. Então, resumindo, professor, qual é a diferença entre o aço e o ferro fundido? Basicamente, o percentual de carbono existente na liga, tá? É claro que existem outras diferenças químicas, físicas e principalmente mecânicas, mas para começo de conversa, né? Como diz o outro, para abrir os trabalhos, a diferença básica entre o aço e o ferro fundido é o percentual de carbono. Até 2,1. Ô, professor. Oi, pode falar. Mas você sabe quais são essas outras impurezas que completam o ferro fundido? A gente vai falar. A gente vai falar os elementos que compõem o ferro fundido e os elementos que compõem o aço. Vamos falar sobre isso ainda hoje, possivelmente. Tá bom? Beleza? Bom, beleza. É assim, né, gente? Então, para começo de conversa, o que diferencia o aço e o ferro fundido? Percentual de carbono. Normalmente, até 2,14% de carbono é aço. Acima de 2,14% de carbono não é mais aço, é ferro fundido. Ok? A grosso modo, para começo de conversa, é essa a ideia. Tá bom? Bom, essa tela, ela traz essa informação, né? São ligas metálicas, tanto o aço quanto o ferro fundido são ligas metálicas, e a diferença está realmente no percentual de carbono, né? Então olha só, de 0,008% a 2,14% de carbono na liga é aço. Ô, gente, vocês estão vendo como em materiais, em metalurgia, em siderurgia, tudo é tão nano, né? Tudo é tão pequeno, né?
que a gente realmente precisa de recursos computacionais e recursos tecnológicos, né, como microscópio, etc, para a gente conseguir identificar esses percentuais na liga. Então vejam que a gente tem comentado que sempre que a gente fala de estrutura dos materiais, nós estamos falando de algo nanométrico. Estamos falando de algo na ordem de 10 elevado a menos 9 metros. Né? É algo muito pequeno mesmo. Né? Então perceba, olha, que a gente pode ter no aço, né, um percentual de carbono a partir de 8 milésimo de por cento, ou seja, 0,008. Realmente é muito pouco, né? Acima de 2,14 até 6,7. Esse é o limite. Nós vamos ter o que a gente chama de ferro fundido, tá? Aí ele põe entre parênteses aí fofo, que é a forma como ferro fundido também pode ser chamado. FOFO, tá? Ferro fundido fofo. Bom, aí aqui à volta tem várias aplicações aqui, né, de aço e ferro fundido, né? A gente tem um cabo de aço aqui no canto superior esquerdo, temos um trilho aqui de trem que é ferro fundido, temos aqui uma armação aqui para concreto, para concretagem de coluna, né, que é de aço, né? Temos aqui o trilho e os dormentes da linha de trem, né? Os trilhos normalmente é ferro fundido ou aço, né? Os dormentes geralmente é madeira, né? Temos aqui a capa de um motor, né? Temos aqui uma panela, né, de ferro fundido. Então em volta aqui a gente tem algumas aplicações desses materiais, tá bom? Professor, Pois não. o Guilherme fez uma pergunta. Acima de 6,7%, o que acontece? Então, acima de 6,7%, não é possível o aumento percentual de carbono, porque ele chega à sua condição máxima, que a gente chama de solubilidade, ou seja, ele já derreteu o máximo possível que ele conseguiria. Né? Então, não há temperatura possível no forno que faça com que a gente tenha uma liga maior que 6,7%. Então o limite dela é 6,7%, por questões metalúrgicas, de ordem de temperatura. Tá? A gente vai ver isso mais lá na frente, uma das últimas aulas. Beleza? Tá? Mas o limite é 6,7% mesmo. Tá legal? Bom, posso prosseguir? Ok. Bom, o aço e o ferro fundido. O aço, olha que interessante, o aço justamente por possuir menor teor de carbono, ou seja, o aço ele tem menor porcentagem de carbono do que o ferro fundido. Ele é um material mais dúctil, ou seja, ele é um material mais flexível. Daqui umas 2 aulas a gente vai falar sobre propriedades mecânicas dos materiais. Aí nós vamos falar bastante de ductilidade, vamos falar bastante de gráfico, tensão e deformação. Mas só para vocês terem uma ideia, como o percentual de carbono no aço é menor do que o ferro fundido, o aço a gente pode esticar ele sem ele se romper, né? Com isso, gente, ele é um material mais interessante sob o ponto de vista de fabricação mecânica. A gente pode, no aço, né, realizar uma série de processos de fabricação que a gente não consegue no ferro fundido. Tá? Processos como forjamento, laminação, extrusão, né, além de fundição. Né? Por quê? Porque o aço ele possui uma capacidade de deformação muito grande antes de se fraturar, antes de romper. Já o ferro fundido, não é possível isso. Por quê? Por conta da sua concentração de carbono.
né? Então, os ferros fundidos, eles são fabricados ou em fundição ou em usinagem. Já os aços não. Além de fundição, de usinagem, ele pode ser laminado, pode ser extrudado, pode ser forjado, né? Então, uma série de outros processamentos, né? Uma série de outras conformações, o aço pode sofrer, tá? E pode nos atender, né? Em termos de solicitações mecânicas. A gente falou de algo aqui muito importante, que são os processos de fabricação. E aí me remete, lembra que eu comentei com vocês, até o colega no começo da aula lembrou, esse último slide aqui, penúltimo slide, na aula passada. Estão lembrados? Que eu disse que a gente precisaria de um tempinho maior para falar sobre eles? Pois bem, chegou a hora da gente falar sobre eles. Por quê, né, gente? Nós estamos tratando de um contexto dos dois principais materiais metálicos para a construção mecânica, que é o aço e ferro fundido. Eles são disparados os dois principais materiais, em termos de aplicações, né? Em termos de intensidade de uso, né? Então, eles são muito importantes. E aí a gente acabou de falar, que o aço, por ele ter um percentual menor de carbono do que o ferro fundido, ele é mais dúctil, flexível. Então, ou seja, é possível, né, trabalhar com esse material em alguns processos de fabricação. Já o ferro fundido não. Só é possível obter o ferro fundido, utilizar o ferro fundido, só em processo de fundição e ou usinagem. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é o processo de fabricação, né? O que são os processos de fabricação de uma forma geral, né? Então, olha só, gente, os processos de fabricação, como o próprio nome diz, são técnicas de produção, né, de transformação da matéria-prima em produto acabado, né? Então, quando a gente tem a matéria-prima e transforma em produto acabado na indústria metalmecânica, a gente precisa que esses materiais eles passem por processos, que são os processos de fabricação. Então, para você obter um produto, para você obter um bem, você tem de um lado a matéria-prima e na saída você tem um produto acabado. No meio disso, você precisa de um processo de fabricação, de um processo de transformação. Então, nós temos dois grandes grupos de fabricação, dois grandes grupos de processos de fabricação. Nós temos processos metalúrgicos, como está mostrando aqui à esquerda, né? E nós temos os processos mecânicos. Gente, essa figura, ela é muito importante, né? Todo técnico mecânico tem que bater o olho nessa figura e entender exatamente o que essa figura está dizendo, né? Então, por isso que a gente vai dar uma olhadinha com calma nessa figura aqui, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos aqui os processos de fabricação. Nós temos duas categorias: processo metalúrgico e processo mecânico. Os processos metalúrgicos, gente, geralmente não, estão relacionados a alta temperatura e, às vezes, com tensões externas. Ou seja, temperatura e pressão, ok? Temperatura e pressão, tá? Então, os processos metalúrgicos sempre têm temperatura envolvida e às vezes tem aplicação aí de forças, de tensões externas. Então nós temos três grupos aqui de processo metalúrgico. Fundição, né, que é no forno, né, aquecimento do material no forno. Soldagem, que é a união de materiais, né, por meio da adição de um material aglomerante, né, que é o eletrodo, né, e as suas composições químicas. E temos a metalurgia do pó,
ou então conhecida como sinterização. Vou até falar um pouquinho dela hoje para vocês. Então, esses processos metalúrgicos, gente, eles necessariamente têm alta temperatura envolvida. E às vezes tem tensões externas, como é o caso aqui da metalurgia do pó, que é prensada, então tem uma pressão muito grande na superfície do elemento químico, né? Tá? Bom, então esses são os processos metalúrgicos, o primeiro grande grupo. O segundo grande grupo, gente, que é um grupo muito grande de processos, chamado de processos de fabricação mecânica, processos mecânicos. Esses processos mecânicos, eles são tantos que eles são divididos em dois, ou subdivididos, né? Em dois grupos, né? Que são os processos de conformação e os processos de usinagem. Processos de conformação, não há retirada de material, não há perda de material. Processo de usinagem, há retirada de material, há perda de material. Então, olha só, os processos de fabricação mecânicos por conformação podem ser extrusão, podem ser trefilação, podem ser forjamento, estampagem, calandragem, dobramento, laminação. Vocês vão ter, a partir do próximo semestre, algumas disciplinas que vão falar especificamente sobre cada um desses processos. Tá bom? Mas só para adiantar aqui, ó, o que é o processo de extrusão? Como o próprio nome diz, né? Processo de extrusão, você pressiona o material a partir de um molde, né? Você põe uma carga de força, esse material, a frio ou a quente, ele sai com um formato, né, do meio ao qual ele foi pressionado. Ele sai com formato de uma determinada forma, né, específica, tá bom? Trefilação, o que é trefilação? Trefilação, gente, é o processo de transformar em fios. A gente vê aqueles fios, né, e cabos, né? Esses fios e cabos, eles eram materiais mais grossos, mais espessos, né? Mas aí eles foram tracionados, esticados e conformados, né, que se transformaram em fios, né? Forjamento. Forjamento é um processo de fabricação que trabalha também bastante com aumento de temperatura e com pressão, né? Porque o forjamento ele pode ser a frio ou a quente, né? Onde a gente, por meio de aplicação de força, de martelo, de prensas, a gente condiciona o material num formato que a gente precisa. Mesmo sempre com a temperatura envolvida, ok? Isso quando o processo for a quente. Estampagem. Gente, estampagem é o que a gente vê nos carros, né? Todos os componentezinhos metálicos, né, mais finos, né, são frutos de estampagem, ok? Calandragem, né? O que é calandra? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Calandra. Vocês já viram nas ruas aqueles caminhões que carregam gases, por exemplo, da White Martins, né? Ou aqueles caminhões pipas, né? Então aquele reservatório em cima do caminhão, aquele invólucro, né? A gente chama de, tecnicamente falando, o nome é invólucro. Aquele invólucro, ele é todo conformado, ele é redondo, né? Então isso é um trabalho de calandragem, né? É transformar um material, uma chapa, né, em um reservatório, em um vaso, né, por assim dizer, tá bom? Dobramento. Dobramento a gente usa muito essa operação na indústria, né? Então todo componente aí que tem que ser dobrado, curvado, a gente utiliza essa operação de dobramento. Laminação. Laminação, toda chapa fina, né? Ela foi um material mais grosso. Aí passa por roletes, por lâminas desbatadoras, né? Por isso chama-se laminação. E esse material, que outrora era mais grosso, ele, por conformação mecânica, ele se transforma em lâminas mais finas. Tá? Então
Então vejam quanto processo de fabricação, né? Aí a gente tem o processo de fabricação mecânico por usinagem. Só que a usinagem é tão grande, gente, que a gente divide, né? Nós temos a usinagem convencional e temos a usinagem não convencional. O que é a usinagem? A usinagem, ela tem retirada de material. A conformação não. Como o próprio nome diz, o material se conforma em outro formato, em outra geometria, né? Em outro arranjo molecular, né? Já na usinagem, não. Na usinagem, a perda de material, tá? Então, a usinagem, ela pode ser convencional ou não convencional, né? Na usinagem convencional, torneamento, né, o torno mecânico, fresamento, a fresa mecânica, retificação, né, que pode ser feito numa máquina chamada retífica, furação, né, numa furadeira, alargamento, né, que é uma ferramenta que a gente pode usar na furadeira ou na fresa, né, roscamento ou rosqueamento, tanto faz, né, aplanamento, que é uma operação que no passado se usava mais, hoje está um pouco em desuso, né, são as planas limadoras, né? Serramento, né? Operação de corte, né? E limagem também tá mais em desuso. Hoje a gente usa mais para ajuste em bancada, né? Que são as operações, que é uma operação manual de limar a superfície, né? Então essas são a usinagem convencional. A usinagem não convencional, né? Eletroerosão, né? Corte por eletroerosão, corte por jato d'água. Nós temos na escola uma máquina de jato d'água na escola, né? Corte a plasma, corte a laser. E faltou aqui, mas a gente pode colocar aqui CNC também, né? As máquinas CNC são máquinas não, de processos não convencionais. Então percebam, gente, olha, lá em 2022, no final de 2022, né, vocês se formando, vocês têm que bater o olho, nesse quadro aqui, saber direitinho o que é esse quadro aí, tá? Tem que saber, porque esse quadro resume um pouquinho aí o conhecimento de vocês na área metalmecânica, né? Por quê, gente? Porque os processos de fabricação é uma das mais importantes áreas da metalmecânica. Então, por isso que o conhecimento desses processos são muito importantes mesmo, tá bom? Tem que bater o olho nessa figura e entender o que diz essa figura, entender o que essa figura quer dizer, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, algum questionamento sobre esses processos de fabricação? Alguém quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Posso prosseguir, então? Bom, então vou prosseguir. Ótimo. Bom, então por que a gente falou aí desses processos de fabricação? A gente falou desses processos de fabricação porque esses processos de fabricação, eles são normalmente empregados, eles são normalmente utilizados em materiais de construção mecânica, sendo que os dois principais materiais de construção mecânica são esses que nós estamos estudando, são esses que nós estamos conversando agora, né? Então, por isso a importância de se olhar esses processos de fabricação, tendo em mente esses dois principais materiais, que são os dois materiais mais largamente utilizados em termos de construção mecânica, tá bom? Bom, então vamos lá. Prosseguindo, deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Perfeito. Bom, então olha só. Para obtenção através da fundição, perceba, né, que os ferros fundidos, né,
os ferros fundidos, eles podem ser obtidos, né, pela fundição ou usinagem, né? Então toda aquela relação lá de usinagem é possível, né? Então deixa eu voltar lá para a gente olhar isso com calma. Então olha só, ó, toda essa relação aqui, ó, de processo de fabricação, olha só, ó, então o ferro fundido ele pode ser obtido pela fundição, tá? Soldagem é possível também, tá? A gente tem eletrodo para soldar ferro fundido, tá? Metalurgia do pó não é possível ferro fundido. Aí o que mais é possível com ferro fundido? Só a parte de usinagem. Por quê? Não dá para extrudar ferro fundido, porque ele é um material muito pouco dútil, ou seja, ele não estica, ele se rompe com muita facilidade. Trefilação, nem pensar com ferro fundido, porque ele é pó, né? Se você esticar, ele rompe por completo. Forjamento com ferro fundido, muito pouco, viu? Muito pouco por causa da falta de resistência à alta temperatura dele. Estampagem, nem pensar, né? Não dá para estampar ferro fundido. Calandrar, inimaginável calandrar ferro fundido, né? Dobramento, não dá para dobrar ferro fundido. E laminação, não dá para laminar ferro fundido, porque ele é um material poroso. Se ele passar por laminação, ele se desintegra todo. Então perceba que realmente o que diz lá no slide da aula de hoje, né, é processo de obtenção do ferro fundido, né, ou processo de fabricação. Basicamente fundição, um pouquinho de soldagem, né, fundição e toda a parte de usinagem. Não é possível conformação, tá? Então isso é importante porque por conta da característica de grande percentual de carbono no aço. Se há grande percentual de carbono, esse material ele não se torna dúctil, né? Então, consequentemente, ele não estica, ele não apresenta o que a gente chama aí de fase elástica, né? Ele se rompe facilmente. Então, para obtenção através da fundição, ó, para obtenção do ferro fundido por meio da fundição, ou do aço também por meio da fundição, os materiais são adicionados em um forno e elevados a uma temperatura superior a 1.200 graus. Na verdade, gente, a temperatura de fusão do aço, fusão quer dizer o derretimento, né, gente? Passar do estado sólido para o estado líquido, né? Gira em torno de 1.275 graus, tá? Então, por isso que ele fala aí que para obter esses materiais, o aço, né, principalmente, ele precisa ser elevado a uma temperatura superior a 1.200. E aí ele fala que são adicionados... Professor, ele existe um tempo exato de... até ele virar líquido, no caso? Existe. Vamos supor, ele está sendo aquecido em 1.200 graus. Existe um certo tempo, assim? Existe. Você sabe mais ou menos? É o que a gente chama de ciclo de fundição, existe. Só que isso aí, foi o Breno que perguntou, né? Correto. O Breno, esse tempo de fundição, ele vai variar muito. Ele vai variar de acordo com a capacidade do seu forno, de acordo com o tipo de forno, né? Vai variar de acordo com o carvão coque que você está utilizando, de acordo com o fundente que você está utilizando. Mais para frente eu vou explicar isso nas próximas aulas, né? Vai variar de acordo também com que tipo de liga de elemento você está adicionando, né? Então, tem um tempo de fundição sim, tá? Mas tem muitas variáveis que determinam esse tempo de fundição sim. Tá bom? Tudo bem? Fechou. Beleza. A gente vai, mais no final do curso, a gente vai ter uma aula para falar só sobre forno, só sobre o processo de obtenção do aço. Aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse processo de obtenção
do material, do aço em específico, tá bom? Bom, então ele fala o seguinte, gente, ó, que tanto no aço quanto no ferro fundido, né, normalmente são adicionados outros elementos de liga, né? Outros elementos de liga. Aí ele cita aí, ó, níquel, cromo, cobre, molibdênio, entre outros, com a finalidade de conferir propriedades únicas que variam de liga para liga. É aquela pergunta que alguém me fez, professor, no começo da aula, mas quais são os elementos que compõem tanto aço quanto ferro fundido? Exatamente, além do próprio carbono, a gente tem alguns elementos que são adicionados, né, que a gente até chama de impurezas, né, que são elementos que vão dar à liga alguma característica específica. Por exemplo, o cromo ele dá ao material uma capacidade de resistir à oxidação, né? Torna o material um pouco inerte, né? Ou seja, ele não interage com o meio, né? O níquel ele acrescenta uma dureza muito grande superficial. Então quer dizer, cada material ele na sua liga, ele vai ter alguns elementos que vai lhe dar alguma característica específica, tá bom? Aqui fala, ó, o teor de silício e a velocidade de resfriamento são importantes quanto à estrutura atômica. Ó, a pergunta que o Breno fez. Professor, qual que é o tempo de fundição? O tempo de fundição, como eu disse, vai variar de acordo com muitos aspectos, mas também dentro do tempo de fundição está o que a gente chama de tempo de resfriamento do material, né? Que é o que ele fala aqui, ó, que o tempo de resfriamento ou a velocidade do resfriamento vai interferir na estrutura atômica do material, né? Então, gente, tá tudo muito ligado, né? Tá tudo muito relacionado aí, né? As características dos materiais dependem muito como ele é composto e como ele é obtido, tá? Como ele sai do forno, né? Bom, como obter as ligas metálicas? Como obter o aço e o ferro fundido? Eu não vou entrar aqui a fundo em processo de fundição, né? Porque nós vamos ter uma aula específica sobre isso, tá? Mas só para a gente entender como isso acontece, olha só, para obter esses materiais, o ferro fundido ou o aço, né? Lembrando bem, tá, gente, que tanto o aço quanto o ferro fundido, eles vêm do mesmo minério, né, da ferrita, tá bom? Então, eles saem do mesmo minério. Então, no mesmo processo de obtenção, você pode obter o ferro fundido e o aço, tá bom? Então, são materiais que têm a mesma base mineral, ou seja, tem o mesmo minério, tá? Então, para obtê-los, eles são depositados em um alto forno. O alto forno é o forno que faz a fundição do material, né? Que faz a obtenção do material, que pega o minério de ferro e derrete e transforma em aço ou ferro fundido, né? Então, são depositados em um alto forno o minério de ferro, tá? Que no caso aqui nosso é a ferrita, né? A ferrita. F2O3, né, o minério de ferro ferrita, mais o combustível, que é o carvão vegetal ou coque, eu vou detalhar sobre isso nas aulas mais à frente, e o fundente, que geralmente é o calcário. Então olha só, gente, quem que vai para o forno? Vai para o forno o minério, vai para o forno o combustível, que pode ser coque ou carvão vegetal, e vai para o forno fundente. O que é o fundente? É um elemento químico que facilita, como o próprio nome diz, a fusão, a união do minério de ferro com o oxigênio que tá permeando todo o forno, tá? Então, dando origem a reações químicas que acarretarão na redução do minério
e sua transformação em gusa. Por meio do quê? Por meio de uma grande quantidade de ar aquecido e ativo na queima do combustível. Gente, nós estamos falando de 1.200 graus, né? Então, muita coisa acontece aí, quimicamente falando, quando a gente tem uma temperatura de 1.200 graus. E aí, olha, acarreta na redução do minério. O que é redução do minério, né? É a redução do oxigênio do minério, né? E sua transformação em gusa. A gente fala o seguinte, que o ferro gusa é o aço de primeira fusão. Primeiro sai o gusa do forno, depois esse gusa vai virar aço ou vai virar ferro fundido, tá bom? Mais para frente a gente vai explicar direitinho esse gusa. Além do ferro gusa, obtém-se no processo a escória do alto forno e grande quantidade de gases. A escória são as impurezas, as sujeiras, né? Então aqueles elementos que saem do processo de obtenção durante a produção do gusa é o que a gente chama de escória, de impureza, tá? Pra vocês terem ideia, tem siderúrgicas que vendem essa escória, né? Que vende essa escória para outras empresas siderúrgicas que a partir dessas impurezas, dessa escória, também produz metais, materiais metálicos, só que de qualidade inferior. Por quê? Porque nessa escória tem muita impureza, nessa escória tem muito silício, tem muito manganês, né? Tem muito enxofre, tem muito cobre, tem muito molibdênio, níquel, né? Então que na liga de ferro fundido aço não são elementos tão nobres, tá? Bom, aí saiu o gusa do forno, né? O gusa ele é o que a gente chama de aço de primeira fusão, né? Ele não é o aço ainda pronto, né? Mas ele sai em formato de gusa, tá? Esse formato de gusa ele sai em formato líquido, na verdade, né? Tá? Claro, está a 1.200 graus, né? E aí ele passa por um processo de resfriamento, né? E aí é o seguinte, nós temos dois caminhos, ou o gusa vira aço ou o gusa vira ferro fundido. Para transformar esse gusa em aço, é necessário que ele passe por um processo de oxidação, ou seja, combinação do ferro e das impurezas com o oxigênio. Olha só, gente, olha as impurezas lá, olha as impurezas que a gente comentou, manganês, silício, enxofre, fósforo. Lembrando então que a liga de aço não é só ferro e carbono, é também a adição dessas quatro impurezas, né? Silício, manganês, enxofre e fósforo, né? E aí passa por esse processo de oxidação, onde o ferro combina com essas impurezas, né? Combina quer dizer, se mistura, né? Até que a concentração de carbono e das impurezas se reduza a valores desejáveis. Por isso que o forno tem que ter controles, né? Hoje os altos fornos eles têm painéis eletrônicos de comando, né? E, na verdade é uma grande receita de bolo, né? Você insere todos os componentes e controla a temperatura, pressão, quantidade de oxigênio no forno, né? Justamente para obter aí a melhor mistura possível, né? O aumento, olha só que interessante, gente. A demanda por materiais metálicos como o aço e o ferro fundido, trouxe condições econômicas para desenvolver processos que não utilizem o forno, né? Por exemplo, a sinterização. A sinterização é um desses processos, está até aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a sinterização é esse cara aqui, ó, metalurgia do pó. Tá vendo? Ó. Então, olha só, está dentro de processos metalúrgicos, mas não é fundição, é uma outra forma de se obter o material, né? Então, essa sinterização é uma alternativa muito interessante para a fundição, né? Sinterização, gente, é um processo que é muito utilizado, né? Na produção, na manufatura de peças metálicas, ferrosas ou não ferrosas, tá bom? Isso é importante, né? Um material
metálico ele pode ter ferro ou não ter ferro, tá? Bom, então é um processo muito interessante, né? É um processo largamente utilizado. E o que é essa sinterização? Na verdade são pós metálicos que são eles são aquecidos, né, sobre temperaturas e condições controladas abaixo da fusão, ou seja, eles não podem virar líquido, né? E aí eles são aquecidos e são pressionados, né? Sofrem uma pressão muito grande, né? Ao ponto deles promover o que a gente chama aí de ligação metalúrgica entre partículas, né? Ou ligação metalúrgica particulada, né? E aí essa sinterização fica parecendo uma aparência de massa de pó, né? Aglomerada, e a gente consegue fazer isso de tal forma que a gente possa obter aí as propriedades tanto físicas quanto mecânicas que a gente deseja. Então é uma forma bem interessante de obter o material. É uma forma até sofisticada, tá bom? É uma forma até sofisticada e mais cara do que a fundição tradicionalmente utilizada. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, aqui é bastante técnico, tá? Mas ele traz aí 3 tipos de sinterização, né? Como a sinterização pode acontecer. Vocês estão vendo aqui na primeira figura, isso aqui é um pó metálico, né? Então a sinterização faz isso, trabalha com o conceito aí de pós metálicos, tá? Gente, se essa tela aqui da aula passada eu disse que todo mecânico, técnico mecânico, tem que conhecer essa figura, bater o olho e já identificar, e já saber do que se trata, essa aqui também idem, gente. Essa aqui, idem, né? Então essa figura, ela posiciona aí os aços e os ferros fundidos no contexto das ligas metálicas, tá? Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Então vamos lá. As ligas metálicas, elas podem ser ferrosas e não ferrosas. Sob o ponto de vista de construção mecânica, o que nos interessa são as ligas metálicas que contêm ferro, ok? Que contém ferro. Gente, por isso que o ferro, seja ele fundido ou não, né? Seja ele fundido cinzento, nodular, qualquer tipo de ferro, ele tem uma importância muito grande sob o ponto de vista de construção mecânica, porque ele é um material ferroso, ele juntamente com o aço são, a gente pode dizer que mais de 80% das construções mecânicas hoje, ou ainda hoje, né, embora a descoberta de muitos materiais, ainda hoje mais de 80% das construções mecânicas são utilizadas, são realizadas com a aplicação de ligas metálicas ferrosas, sobretudo aço e ferro fundido. Então, olha só. Então, as ligas metálicas, elas se classificam em ferrosas e não ferrosas. Então, o que são as ligas metálicas? As ligas metálicas são misturas formadas por 2 ou mais elementos, né? Sendo que pelo menos um deles é metal. Né? Liga, né, gente? Liga tem que ser pelo menos 2 elementos. Não é isso? Não existe. Liga é encontro, liga é reunião, né? Então não existe um encontro, uma reunião de apenas um elemento, né? Então por isso as ligas metálicas elas têm que ter aí pelo menos 2 elementos para se caracterizarem como liga. Só que esses elementos pelo menos um tem que ser metal, tá? Não necessariamente os 2 elementos têm que ser metálicos, tá? Pelo menos um tem que ser metal, tá? Então quer dizer, metal, prata, ouro, cobre, zinco, ferro, alumínio, pelo menos um elemento tem que ser metálico. E é interessante, né, gente, que na tabela periódica, se a gente for olhar, a tabela periódica tem 118 elementos químicos, né? Desses 118, praticamente, né, um pouquinho mais de 2/3 deles são elementos metálicos, né? Então, na verdade, são cerca de 87 elementos dos 118 elementos da tabela periódica
que são elementos metálicos. Então dá um pouquinho mais dá aí uns 70%, né? Um pouco mais de 2/3, né? Isso é muito importante, né? Então, a maioria dos elementos químicos que nós temos, que são encontrados, foram descobertos, são conhecidos, eles são elementos metálicos. Só que uma liga metálica não é composta apenas por elementos metálicos. Pode ter elementos não metálicos ou elementos ametálicos, né? Hoje o termo que a gente usa é ametálico. No passado já se usou não metálico, no passado se utilizava semimetálico, né? Semimetal, hoje a gente usa o termo ametal, né? Então, pode ter elementos ametais, por exemplo, o boro. O boro é um elemento ametal, o silício é um elemento ametal, o antimônio, germânio, são todos elementos ametais, tá? Então, uma liga metálica tem que ter pelo menos 2 elementos e pelo menos um deles tem que ser metal, ok? Então, a liga metálica ela pode ser dividida em ferroso e não ferroso, liga metálica ferrosa e liga metálica não ferrosa. Para as ligas ferrosas, são aquelas onde o ferro é o principal constituinte. Então, olha só, o aço e o ferro fundido, o ferro é o principal constituinte. Tá? Gente, o ferro, no ferro fundido, passa de 90%. No aço, pode chegar até 96, 97%. Então, realmente o ferro ele é o principal constituinte aí das ligas metálicas, tá bom? Bom, aí é o seguinte, ligas metálicas ferrosas, né? E aí nós temos aqui a divisão, né? As duas principais ligas ferrosas, os aços e os ferros fundidos. Aí ele foca aqui nos aços. O aço, ele pode ter aquilo que nós vimos na primeira ou segunda tela da aula de hoje. O aço pode ter de 0,008% a 2,14%, ok? Acima disso já não é mais aço, acima disso é ferro fundido, ok? Então esses aços, ele pode ser de baixa liga ou de alta liga. Olha que interessante, baixa liga, baixo teor de carbono, médio teor de carbono e alto teor de carbono. Olha que interessante, gente, né? Para a baixa liga, o que vai determinar o tipo de baixa liga é o percentual de carbono. Se a gente tem a gente viu que o carbono no aço pode ter a partir de 0,008. Mas se tiver abaixo de 0,25, é uma liga de baixo teor de carbono. Se tiver entre 0,25 e 0,6, é uma liga de médio teor de carbono. Se tiver acima de 0,6 até 1,4, aí é um material de alto teor de carbono. Tá? Inclusive ruim para usinar, inclusive muito difícil para a gente conformar. Né? Na verdade, os materiais mais costumeiramente utilizados em construção mecânica são esses caras aqui. Ó. É o aço baixa liga de baixo teor de carbono, até 0,25. Tá? Então esse quadro aqui, gente, ele é muito interessante e todo profissional da área metalmecânica tem que bater o olho nele e tem que entender a informação. Né? Então as ligas metálicas, elas são divididas em ligas metálicas ferrosas e não ferrosas. Dentre as ferrosas, nós temos as duas principais ligas, os aços e os ferros fundidos. Dentro dos aços, nós temos os aços de baixa liga e os aços de alta liga. A alta liga aqui eu não estou nem comentando porque foge do escopo da aula de hoje. Né? Mas os de baixa liga podem ser com baixo teor de carbono, até 0,25% de carbono, médio teor de carbono entre 0,25 a 0,6 e alto teor de carbono entre 0,6 e 1,4. Beleza? Ok? Então essa é uma outra tela, gente, que todo profissional da área metalmecânica tem que dominar. Bater o olho tem que dominar. Ok? Tem que entender exatamente o que diz aí essa tela. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta, algum questionamento? Que eu vou entrar um pouquinho na parte histórica aí dos... Tranquilo, professor, até o momento. Tudo bem? Tranquilo. Beleza, eu vou entrar aí, gente, um pouquinho na parte histórica. Eu vou falar mais
uns 10, 12 minutos no máximo, tá bom? Bom, então olha só. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da parte histórica dos materiais. Ô, gente, não dá para a gente falar da história da civilização, a história do homem, sem a gente falar das descobertas dos materiais que os homens realizaram ao longo da história da humanidade, né? Gente, é tão importante a descoberta dos materiais por parte do homem, ou pelo homem, que períodos da história são divididos e são classificados de acordo com os materiais que foram descobertos na época. Professor, mas por que no mundo antigo ou na pré-história, antes de Cristo, era tão importante os materiais? Sabe por quê, gente? Porque os materiais, eles significavam a sobrevivência da civilização ou dos povos. Por quê? Com os materiais era possível atender a duas necessidades básicas de toda a sociedade, de toda a civilização, que é a alimentação, porque com os materiais os homens preparavam armas para caça, né? Para matar animais, para cozer esses animais e se alimentar, né? E tinha também uma outra necessidade básica, né? Que com as armas era possível, que era a defesa, né? A defesa de contra outros povos inimigos. Então basicamente armas, escudos, lanças e todo o artefato de guerra era construído com esses materiais que eram descobertos. Então por isso que quando a gente fala da história da civilização, né, a gente tem que necessariamente falar da descoberta dos materiais, porque os materiais estiveram presentes em toda a civilização, né? Então diz aqui, ó, a idade dos metais é considerada a última fase do período neolítico. Nesta época, o homem aprendeu a dominar os materiais metálicos e as técnicas produtivas de fundição, fato que trouxe muitos benefícios. Gente, olha isso aqui, o homem aprendeu a dominar materiais metálicos e as técnicas de fundição dos metais. Eu vou falar sobre isso com mais calma no capítulo de fundição que nós vamos ter. Gente, imagine o homem tendo que fundir materiais, por exemplo, cobre. O cobre ele funde a cerca de 1085 graus. Né? O latão funde a cerca de 940 graus. O bronze funde-se a uma temperatura aproximada de 900 graus. Imagine o homem tendo que produzir fogo, produzir aquecimento a essa temperatura na época pré-histórica. Era impossível. Porque só é possível chegar a essas temperaturas com insuflação de ar, né? Com o sistema de oxigenação. Então, quer dizer, era muito difícil para o homem trabalhar os materiais por conta de temperaturas que precisavam ser atingidas nos materiais para que eles pudessem tornar maleável, pudessem ser trabalhados. Então, o grande desafio do homem pré-histórico era justamente dominar técnicas de fundição, ou seja, técnicas que pudessem levar o material quase ao ponto de liquefação, né? Quase ao ponto desse material de fusão, propriamente dito, né? Esse material se transformar em líquido para que ele pudesse trabalhar esse material. Então era o grande desafio do homem na pré-história e o homem também na Idade Média, né? Era o grande desafio. Então foi possível construir instrumentos e ferramentas para o cultivo agrícola, né? Para a plantação, para trabalhar a terra, para a abertura de áreas maiores para o plantio e melhorar a prática da caça, né? Vocês estão vendo, gente? Sobrevivência, subsistência, né? Então o cultivo da natureza para comer, né?
e a prática da caça também para comer, né? Então, os materiais, eles sempre tiveram ligados à sobrevivência humana, né? Então, nessa época também, com o desenvolvimento de técnicas de fundição, houve um desenvolvimento nas técnicas militares, que originaram as primeiras guerras entre comunidades. Claro, né? Se dominou a fundição, né? Começou a se aquecer os materiais, começou a produzir instrumentos, né, de guerra, né? E é claro que isso provocou guerra entre as comunidades, entre os povoados, entre as regiões todas, né? Então era o processo natural de defesa da terra, e de instinto humano, né? De cuidar cuidar e zelar pela sua espécie, né? Aí o seguinte, diz aqui, ó, o cobre foi o primeiro metal a ser utilizado. Olha que interessante, né, gente? O cobre foi o primeiro metal a ser utilizado, isso cerca de por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Unindo-se aos dois apareceu o bronze, né? O cobre, depois veio o estanho, né? Todos materiais bem maleáveis, né? E depois veio o bronze, isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Somente por volta de 1.500 anos antes de Cristo que se tem as primeiras informações do surgimento do ferro. Olha que interessante, né? Cerca de 1.500 anos antes de Cristo apenas, né? Então realmente é um bom tempo, né? A humanidade ficou muito tempo sem conhecer o ferro, esse minério tão importante. Gente, eu estou ampliando essa figura aqui. Essa figura aqui é muito interessante. Aí eu vou, slide 11, eu acho que eu vou terminar a aula de hoje. Eu acho que eu vou terminar a aula de hoje por aí, tá bom? Ok? Eu vou terminar a aula de hoje nesse slide. Tá? Olha que interessante. Aqui tem uma espécie de cronologia da descoberta dos materiais. Ok? Então, olha, cerca de 6.000 anos antes de Cristo já se tinha o ouro, né? Talvez não com esse nome, né? Mas é o seu minério. Cobre, né? Como a gente disse aí, né? Praticamente foi um dos primeiros metais a serem descobertos, né? Prata, chumbo, estanho e ferro, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, ele fala aqui, ó, em aproximadamente 7.700 anos eram usados apenas 12 metais. O que ele está chamando aí de 7.700 anos? Ele está chamando aí dos anos cerca de 6.000 anos antes de Cristo até 1.500 anos depois de Cristo, tá? Até a descoberta do Brasil, né? Então cerca de 12 metais eram utilizados, né? Então 12 metais, né, gente? Hoje nós temos, eu acabei de falar para vocês que hoje nós temos 87 metais na tabela periódica. Então olha só a evolução, né? Aí ele diz aqui o seguinte, ó, um total de 24 metais foram descobertos até 1.600, né? Ou seja, praticamente em 100 anos foram descobertos, né, praticamente mais 12 metais que levou-se 7.700 anos para se descobrir, né? Então isso mostra, né, gente? Isso mostra a evolução da descoberta dos materiais hoje, né? E aí, né, a gente pergunta, né, quais serão os próximos materiais a serem descobertos, né? A gente, recentemente, não muito recente, né, mas há uns 20 anos atrás, a gente começou a ouvir falar no nióbio, né? Na verdade, o nióbio, ele foi descoberto lá nos anos 1800, né? Ou seja, 200 anos atrás. Mas aqui no Brasil, a gente começou a ouvir falar de nióbio, né, há 20, 30 anos atrás. O Brasil ele tem bastante regiões aí
de nióbio, né? Dizem que no Pará tem bastante nióbio, né? E o nióbio hoje, gente, ele é muito interessante, porque você usa ele para dispositivos médicos, né? Não sei se vocês sabem aquele marca-passo tem componentes de nióbio, né? Joias também podem ser produzidas com nióbio. Por quê? Porque o nióbio, ele é inerte, né? Ou seja, ele é inerte e ele é o que a gente chama de hipoalérgico, né? Ou seja, ele não provoca alergia, né? Na pele humana, né? Pra vocês terem ideia, também o nióbio também é utilizado em componentes daqueles equipamentos de ressonância magnética, né? Então o nióbio é muito largamente aplicado aí, né? E recentemente a gente tem ouvido falar no grafeno, né? O grafeno, ele é um composto nanométrico, né? Então ele é um composto 10 elevado a menos 9. Então ele é muito pequeno, suas células são muito pequenas, né? E basicamente o grafeno, ele é composto por carbono. Então o grafeno é basicamente o carbono puro que a gente fala, né? Tá? E na estrutura HC, né? Porque é interessante, né, gente? O carbono que a gente tem dos nossos metais, ele é estrutura CFC, né? Já o grafeno como nanomaterial, ele tem uma estrutura mais de HC, né, de hexagonal compacta, né? E é interessante, né, que esse grafeno, ele é leve, ele é um bom condutor de eletricidade, é rígido, é impermeável, quer dizer, é um material muito interessante, né? E olha que dado bacana. Em Minas Gerais, eu não sei dizer para vocês qual a cidade, tem uma planta de obtenção do grafeno, né? E dizem que o Brasil, eu não sei se é verdade, dizem que o Brasil tem uma capacidade de produzir até 35 quilos ano de grafeno. Gente, isso é gigantesco, porque nós estamos falando em nanopartículas, né? Estamos falando na ordem de 10 elevado a menos 9, né, metros. Então, 35 quilos de algo nanométrico é realmente algo muito, muito, muito grande, né? E, professor, e o grafeno é importante para quê? Gente, o grafeno, ele é importante porque ele é um material que pode ser largamente utilizado na área computacional, né? A parte eletrônica, todos esses chips aí de computadores, de componentes eletrônicos que são fabricados em silício hoje, né? Podem ser fabricados com grafeno. Então, realmente, gente, a história da evolução dos metais, né, é muito importante. Por quê? Porque a história de evolução dos metais diz muito respeito ao seu povo, à sua tecnologia da época e ao contexto social da época, tá bom? Então, esse voo histórico aí pela descoberta dos materiais é muito interessante para a gente compreender aí como o homem se consolidou, como o homem percebeu tudo isso, tá bom? Como a sociedade foi se modelando, né, a partir da descoberta dos materiais, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Muita informação. Aí semana que vem nós vamos prosseguir e nós vamos finalizar essa análise de classificação de aços e ferros fundidos, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento? Alguém quer fazer alguma intervenção? Fica à vontade. Não? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Uma colocação? Alguma intervenção? Não? Bom, então é assim, gente. Ó, eu não vou passar atividade para hoje, tá legal? Porque vai ser a nossa atividade 4. Então, para a semana que vem eu vou postar aqui, tá bom? Porque a gente vai terminar esse assunto na semana que vem. É um assunto bem interessante, bem técnico e para a gente destacar aí os dois principais materiais que a gente utiliza aí na nossa construção mecânica, que são justamente o aço e o ferro fundido, tá bom? Beleza, gente? Ok? Tá? Antes de encerrar, deixa eu ver aqui uma coisa.
O Marcelo estava na aula, né? Acho que ele acabou de sair, precisava falar com ele. Que pena. Marcelo Aparecido, que pena. Tá bom. Gente, ok? Podemos encerrar então? Ok, gente. Gente, então, fiquem com Deus. Não vai ter atividade hoje, assim vocês têm uma folguinha aí para concentrar aí nas demais atividades do curso, tá? Só deixa eu ver aqui, ó, 24, ó, tem pelo menos mais uns 5 ou 6 para me entregar a atividade, tá bom? Então semana que vem, nossa próxima aula, a gente corrige essa atividade 3, a gente finaliza esse assunto, né, de classificação e dos ácidos de ferro fundidos, e a gente passa a atividade 4, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, se cuidem, eu estou à disposição.